Olá, maior torcida do Vale dos Sinos. Olá, família imoresista. Estamos inaugurando este novo espaço, esse novo ponto de encontro entre a Rádio Índio Capilé e a maior torcida do Vale dos Sinos. Estamos no YouTube também. E desde já eu faço uma súplica a você. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, clique no sininho. Você já deve seguir podcasts, outros geradores aí de conteúdo. Faça o mesmo na Rádio Índio Capilé, que você ajuda bastante no prosseguimento do nosso trabalho. Então, meus amigos, na próxima semana o Aimoré tem 2 compromissos preparatórios que a gente julga fundamentais para o transcurso das atividades aimoresistas na temporada, especificamente, claro, no Gauchão, que se inicia no dia 26 de janeiro. E claro, que você vai acompanhar todo aqui na Rádio Índio Capilé, sempre em loco e muito louca a nossa equipe. Bom, na segunda-feira, 5 da tarde, tem Aimoré e Guarani de Bagé no Estádio Monumental do Cristo Rei. E na quarta, 10 da manhã, Aimoré e São José também aqui em São Leopoldo. Os jogos, ambos, têm o caráter de jogo-treino. Natan, qual é a diferença de amistoso e jogo-treino? No jogo-treino, as equipes utilizam uniforme de treino, que não tem numeração, não tem os patrocínios, aquela coisa toda. Diferentemente de amistoso. Na última quarta, no 0x0 entre Aimoré e Caxias, as equipes estavam lá, fardadas, bonitinhas, com seus uniformes principais de jogo. Bom, na segunda-feira contra o Guarani e na quarta-feira contra o São José, a gente vai acompanhar algumas situações interessantes. O Guarani é um time que apresenta muitas figurinhas conhecidas, a começar pelo seu comandante, que é o Badico. Muito louco também, é do nosso time, o Badico. Muito identificado com a cidade de Bagé e especificamente com o Guarani. O Guarani que a gente fala, né? O Guarani tem um grupo experiente onde se destacam alguns jogadores, como por exemplo o Helder, tem o Juninho Tardelli, tem o Leandro Canhoto, que já passou pelo Aimoré, Léo Canu, também ex-jogador do Índio, o Wagner Freitas, recém-contratado, zagueiro pelo lado esquerdo, que também já passou pelo Aimoré. Só que o Guarani tem um problema. Além de Bagé ser distante da maioria dos centros aí, desportivos do estado, a gente soma o fato do Guarani estar há muitos anos sem disputar a Série A. E esse hábito de estar nessa competição de maior monta é muito importante para os clubes. Ele faz com que ganhe-se, digamos, um certo traquejo nesse tipo de cenário. Somado ao fato que o Guarani ele tem ainda situações a resolver no seu estádio, uma série de questões estruturais, que se o Aimoré tem problemas a respeito, vocês imaginem o Guarani lá em Bagé. O Aimoré hoje é um clube nacional, né? É um clube que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D. Nessa mesma batida, a gente analisa o São José. O São José, que é um clube que está estabelecido no cenário nacional na Série C, é um clube que nos últimos anos, volta e meia, peita a dupla Grenal de igual para igual. Mas o Zeca diminui os seus investimentos, está com um elenco muito enxuto, capitaneado pelo técnico Pingo, perdeu nos últimos dias um dos seus destaques maiores, que é o Cláudio Maradona, que foi jogar no famigerado mundo árabe. Tem ainda, claro, uma série de referências, como eu destaco sempre o goleiro Fábio Ramp, mas nos representa não ser o São José forte, audaz, que a gente sempre observa aí nos campeonatos gaúchos e nas competições nacionais. Então vão ser testes para ver em que nível o Aimoré está de fato. Na última quarta-feira, o jogo ocorreu num calor imenso, as equipes se pouparam um pouco, o segundo tempo foi preocupante, porque teve um domínio amplo do Caxias, em que pese, aqui a gente faz uma observação, o Caxias um pouco mais acelerado em sua pré-temporada, e vamos ser justos e francos, tem um elenco melhor do que o do Aimoré. Bom, falando em elenco do Aimoré, vamos lá, pra gente destrinchar, Fabian Volpe, temos que ver um pouco mais. A primeira amostragem ali no jogo contra o Caxias foi interessante, mas temos que ver um pouco mais. Lateral direita, Bruno Ferreira é o titular há várias temporadas do Índio, mas o Leandro Córdova, pelo que a gente soube da atuação contra o Sindicato dos Atletas e do que a gente viu no segundo tempo contra o Caxias, se credencia a disputar a posição. Na zaga, Natan titular absoluto, ponto pacífico. A outra posição da zaga tem uma disputa em aberto. O Jean, que é experiente, veterano, conhecido, tem uma biografia que não se fala um ai, está um pouco fora de forma, um pouco fora de condição física, precisa trabalhar um pouco mais. O glorioso Henrique, que começa bem no ano passado, mas
Na finaleira ali dos jogos contra o Floriano, não estava tão legal. E no jogo contra o Caxias, quarta-feira, também não foi muito bem. O Darlan, que é um jogador mais simplificador, é simplificador. No Gauchão 2021 foi muito bem. Será que o Darlan não vai acabar titular ao lado do Natan? Vamos esperar. Na mesma batida, lateral esquerda, Rafael Soares, tecnicamente, não se discute. Ele tem lampejos fantásticos, mas muitas vezes complica o que é simples. O Lucas Sampaio já é da escola de fazer um arroz e feijão bem feitinho. Quem será o titular? Meiuca, Carlos Alberto desponta como titular absoluto. E pelo estágio que ele está na carreira, experiente, rodado, conhece, ele está jogando até mesmo mais de 5, mais de primeiro volante. No jogo contra o Caxias, ele liberou para o Paulinho Dias, que também tem um bom futebol, é técnico, sabe como aparecer nos espaços, sabe a hora de desarmar também, o Paulinho Dias soltar um pouco. O Wellington, que foi trazido com muita esperança, foi mal. Aqui faz-se um desconto. Muito tempo sem jogar, em razão de problemas físicos e médicos que ele teve lá na Portuguesa. E nessa mesma onda, o Mardley, que estava um bom tempo sem atuar, também não foi tão bem, mas são 4 jogadores que, em tese, estão em condições de paridade. Mas o Carlos Alberto está saindo uns degraus à frente. Na linha de 3, que o Lacerda gosta tanto, que joga atrás do centroavante, pela direita aberto está Luiz Soares, de uma memória recente muito boa por parte do torcedor do Aimoré. A gente espera muito do Luiz Soares. É um jogador com uma condição física e técnica absolutamente apreciável. É um atacante forte, trombador, mas que joga pelo lado e que aparece na área para finalizar. Inclusive, o Aimoré estreia dia 26 contra o Brasil de Pelotas. Vocês lembram quem invadiu a área lá em Pelotas para fazer o gol? O próprio Luiz Soares. Pois bem, a figura do articulador, o jogador que joga atrás do centroavante nesse esquema tático, é o Marcelinho, jogador que foi trazido do futebol paulista para isso. A amostragem contra o Caxias foram de alguns errinhos, algumas situações em que ele estava um pouco sem tempo de bola, mas algo me chamou a atenção positivamente nesse jogador. Ele não se omite. Ele não é o 10 acadêmico que joga parado, não. Ele é o 10 que aparece para o tabelamento, é o 10 que aparece na entrada da área, é o 10 que penetra na área para tentar a finalização. Eu quero ver mais, mas a primeira visão desse jogador é interessante. Já na beirada esquerda, eu não gostei de nenhum dos dois, sendo sincero com vocês. Sassá, achei descompassado, ele é forte fisicamente, ele é experiente, mas achei assim sem ritmo, sem a manha. Vamos aguardar agora com um pouco mais de condição de treinamentos. Vinícius Baiano, não rolou nesse primeiro jogo. A gente, claro, também tem que dar uma seguradinha. Já, por sua vez, o querido Adriano Klein, jogador jovem, que aí vai para a sua segunda temporada como jogador profissional, entrou bem contra o Caxias. Como a gente sempre fala, né? O Adriano Klein é um jogador que dá desfecho para as jogadas. É um jogador que alguma coisa vai acontecer, que seja uma finalização para fora, mas ele procura tabelar, ele procura arrematar, ele quer que aconteça algo, o Adriano Klein. E é isso uma questão que a gente tem que observar. Será que o Adriano Klein não vai acabar titular? Enfim, na centroavância, como diria o cara aquele, Lucas Silva, bom, não preciso falar nada, né? É o cara, a bola tem que chegar a contento para ele resolver. O Aimoré tem como alternativa no banco de suplentes o cidadão Wesley Pacheco. O Wesley Pacheco perdeu pênalti no jogo treino contra o Sindicato e no amistoso contra o Caxias participou muito pouco. Também tem que ter mais minutagem para a gente poder avaliar como está esse jogador, que é um jogador mais alto, ele depende de uma condição física também a pleno para poder render. E o menino Lucão, que chega do Grêmio emprestado, a gente não viu ainda, tem que se aclimatar ao Aimoré, entender um pouco mais o ambiente. Então, para finalizar, 2 convites a você, amigo internauta, ouvinte que nos acompanha e nos honra com a sua audiência. 5 da tarde, segunda-feira, Natan Dalprá e Nicolas Wagner contam a história de Aimoré e Guarani de Bagé, certo? 10 da manhã, quarta-feira, dia 19 de janeiro, o jogo contra o Guarani no dia 17, na quarta, dia 19, Aimoré e São José também na Rádio Índio Capilé, em todas as nossas plataformas. O Eduardo Souza comanda a jornada, farei parceria a ele nesta cobertura, os 2 jogos treino com transmissão da Rádio Índio Capilé. Então, peço a vocês que prestigiem esse nosso novo espaço, sigam a gente aqui também no YouTube, te inscreve no canal e bate aí o clique no sininho para que você possa sempre ser avisado na medida em que os nossos conteúdos
forem sendo adicionados neste espaço também. Certo, maior torcida do Vale dos Sinos? Um grande abraço e obrigado por estar sempre com a Rádio Índio Capilé.